Gravar. Bom dia a todos. Dia 18 de fevereiro de 2021, disciplina de treinamento físico. Hoje nós vamos seguir aí com conteúdo de princípios do treinamento, né? Com o grupo do Neilson e Alexandre, tá? E depois a gente vai para os tópicos especiais. Alexandre, turminha aí, Alexandre, Neilson, vou liberar para vocês. Aí, tá liberado. Vocês podem compartilhar uma tela aí. E lembrem, tem em torno de 10 a 20 minutos. E depois a gente abre para alguma pergunta e considerações minhas. Aí, Neilson, tá me ouvindo? Estão me ouvindo, professor? Não sei se o pessoal está vendo a tela, hein? Tá, então nós estamos te enxergando. Ainda não. A gente tá... Não. Professor, porque o Neilson é que vai colocar aí para nós aí. Enquanto ele vai abrindo, eu vou aquecendo a voz. Desde o dia que me fuiste. Meu Deus. Como assim, cara? Aplausos, mas com a devida humildade e controle, por favor. Agora estão conseguindo ver a tela, pessoal? Sim, estamos, Nilson. Tá, pode começar, Alexandre. Então tá. Eu e meu colega Nilson, né, vamos apresentar a parte de adaptação, né, e dentro do treinamento físico. A adaptação e continuidade, né. Então, os dois temas aí que nós vamos conversar. Passa, Nilson. Então, a adaptação tem essa... um dos significados que nós buscamos foi esse do Pompa aí, são a soma das transformações ocasionadas pelos episódios de exercícios sistemáticos repetidos. Tá? Pode passar o próximo. A próxima, Nilson. Né? Então, dentro da biologia, vou botar meu óculos, que o cara está ficando direto. A biologia compreende-se uma adaptação fundamentalmente como uma reorganização orgânica e funcional do organismo, frente a exigências internas e externas. Adaptação à reflexão orgânica, adoção interna de exigências, ela ocorre regularmente e está dirigida à melhor realização das sobrecargas que induz a ela. Representa a condição interna de uma capacidade de melhor funcionamento existente em todos os níveis hierárquicos do corpo. A adaptação e capacidade de adaptação pertencem à evolução e são uma característica importante da vida. Adaptações são reversíveis e precisam constantemente ser revalidadas. Né? Isso aí é do Israel Tucci. Tá, assim, ó. O que seria hoje? Vamos meio que adaptar isso. O que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos vivendo agora aqui, né? Eu estou em casa, o Nilson, todo mundo está em casa. Então, seria, assim, uma parte estrutural, funcional, né? Onde tem um estímulo lá fora, que seria a pandemia. Eu estou tentando associar o que seria uma adaptação no outro que nós estamos vivendo, né? O que nós estamos acostumados? A ter a aula presencial, né? Aí tivemos que adaptar para esse modelo aí à distância, né? Isso aí seria, né, estrutural. Funcional que a gente está acostumado, né, a lidar fora, né? E o estímulo seria, né, a pandemia, né, que faz com que a gente faça toda essa reorganização para ter um resultado, né? Que dentro desse resultado é o nosso desempenho. Seria mais ou menos isso, assim, que seria uma adaptação. Então, eu fui lá no estilo do professor lá e peguei também a adaptação seria uma reorganização estrutural e funcional, onde haja um estímulo, né, que resulte em capacidades físicas, né, aumentando o desempenho. Então, seria mais ou menos isso. Pode passar, Nilson. Eu fui também buscar, né, as vozes especialistas, né, eu fui lá no Face, lá, não peguei do grupo da manhã, eu peguei do grupo da tarde, né, um grupo que estava falando sobre que aparece sobre adaptação, né. Então, aqui tem o professor Guilherme Pereira Perrel, né, ele é mestre em Ciência do Movimento Humano da URGS, preparador físico de categorias de base, Seleção Brasileira Masculina de Vôlei. A adaptação em relação ao treinamento é a mudança de performance em resposta a um estímulo executado. Tá? Aí depois tem o mestrando, né, o Leonardo,
que diz que a adaptação é a resposta que um sistema ou organismo dá após receber algum estímulo, na busca de uma reorganização para que, em eventual novo estímulo de mesma magnitude ou maior, a esse sistema, organismo, ela esteja preparado e não sofra o mesmo impacto. Então, nós fomos lá nas vozes especialistas lá para ver o que seria deles, né, dentro, por exemplo, do esporte lá, o técnico do vôlei, o técnico de futebol, cada um tem a sua maneira de ver o significado de adaptação. Então, são os tipos de formas de adaptação, né, tem os aspectos anatômicos e fisiológicos, né? Os morfológicos estão classificados em composição corporal, que seria a massa corporal, massa óssea, o volume cardíaco e a capilarização. E a parte dos funcionais aumenta a capacidade de sistemas e funcionais. Pode passar, Nilson. Os aspectos do tempo, né? Na adaptação, tem tecidos músculo-esqueléticos, onde aumenta a área de secção transversa, né? Um exemplo. A adaptação lenta seria o tecido ósseo, tendões, ligamentos, né? O exemplo seria o aumento da densidade de massa óssea. Já está, Nilson. Agora eu vou... Nilson. Então, eu estou trazendo um outro gráfico, eu acho que é assim, melhor assim, de demonstrar, assim, de mostrar, né? Como é que tem essas mudanças, adaptações, né? Então, aqui são as adaptações neuromusculares, né? Que nesse gráfico aí mostra os exercícios anaeróbicos e aeróbicos, né? Então, seriam, por exemplo, vou dar um exemplo de um exercício rápido, né? Então, eu utilizaria mais, ia concentrar mais, a maior intensidade, a maior força, né? Recrutaria muito mais unidades motoras, né? Recrutamento de unidades motoras. Então, pegaria ali as fibras do tipo 1, né? Pode ver que ela pega ali a parte de fosfocreatina e glicolítico, né? Que é essa parte branca ali. E, se fosse um exercício de baixa intensidade, pegaria a parte da oxidativa, né? Que seria os aeróbicos, os exercícios aeróbicos, né? Então, esse gráfico demonstra ali os tipos de fibras que são utilizados, né? Assim, demonstram as adaptações neuromusculares, né? Dentro de uma atividade física. Vou passar nisso. E dentro dessas atividades, né? Tem várias mudanças, várias adaptações. Então, nesse gráfico aqui, que para mim está pequeno aqui, vou ter que pegar no óculos, né? Então, ali mostra as adaptações neurofisiológicas, né? Aonde apresenta ali uma maior força e potência, né? Ele converge também, dependendo do tipo de exercício, né? O tipo de intensidade, modifica também, né? Ela troca na própria tipo de fibra, ela troca. Nós temos dois tipos de fibra, tipo 1 e 2, né? Então, ela troca de B para A, né? Dependendo da intensidade do exercício, né? A parte ali também aumenta o rendículo sarcoplasmático, libera a remoção do cálcio intramuscular, né? A parte morfológica, isso, aumenta a massa, ativa as células satélites, né? E a parte metabólica aumenta a reserva de ADP, CP, aumenta também a densidade de tecido conjuntivo e metabolismo, né? Glicolítico e fosforinogênico. E aqui, ó, esse eu achei até interessante, porque é o aprimoramento da ação da insulina. Lá no artigo onde eu busquei esse gráfico aí, aliás, tem esse gráfico aqui, tem outro gráfico, e que diz que ali, né, que tem uma modificação, no caso, a parte da glicose, que é glicolítico 4, né, para as pessoas que têm diabetes do tipo 2, né, e ali demonstra que tem uma melhora nessa parte aí aqui nos meus cadernos, né, essa parte aí. Vamos achar essa parte para melhor falar para vocês.
Tá. Aqui. Né? Aqui eu estou falando de um artigo, então não tem como chegar e decorar todo um artigo. Né? E ali diz que a atividade da insulina é aprimorada devido a modificações no comportamento de proteína transportadora de glicose 4, que se localiza dentro da fibra muscular. Então, isso aí ajuda, né, nesse aprimoramento da ação da insulina. Pode passar, Nilson. E aí, continuando, né, e vem para os exercícios aeróbicos, que são de longa duração, né, da atividade contrátil, e baixa e média intensidade, né? Então, ali mostra ali as adaptações neurofisiológicas, né, que é o aumento da coordenação intramuscular, né? Aumenta também a economia do esforço, a parte morfológica aumenta o calibre, né, e é das fibras e a contração lenta, e a parte metabólica, onde aumenta ali a parte metabólica, aeróbica e oxidativa, aumenta o número e o tamanho de mitocôndrias, né? Aumenta a capacidade de captação de mitocôndrias, né? A captação também aumenta a captação de oxigênio, o máximo, O2, e o aprimoramento também da insulina. É isso aí, pode passar isso. Agora é contigo, Nilson. Bom, colaborando com o que o Alexandre já falou, vou citar aqui as características da adaptação, tá? Uma das características dela é o desequilíbrio do organismo, tá? O distúrbio da homeostase. A adaptação também, ela provoca a formação de novas estruturas, assim como o aumento da estabilidade após a adaptação, tá? Dos sistemas, tecidos já adaptados. E uma outra grande característica que já foi citada no trabalho anterior pelo colega é o da reversibilidade, ou seja, se tu não tiver continuidade nesse trabalho desse treinamento, vai retornar aos estágios iniciais. Bom, de que forma acontece a adaptação, tá? Resumidamente, há 3 formas de adaptação. A adaptação é onde acontece o estímulo crescente, vai gerar adaptação e, consequentemente, a melhoria no desempenho. Pode ocorrer também a falta de estímulo, né, que vai gerar um platô, tá? E a falta de melhoria de desempenho, o que quer dizer isso? Quer dizer que a adaptação ela não está sendo suficiente para que haja melhoria do desempenho, ou até mesmo, se o estímulo for excessivo, tá? Pode ocorrer a má adaptação e a redução do desempenho. Pode ser melhor visualizado neste quadro aqui, onde nós temos aqui o desempenho A, tá? Onde há estímulos novos e variados continuamente, que gera o tipo de... Onde é gerada o tipo de carga, é a carga adaptativa, tá? Onde acontece a boa adaptação, a melhoria no desempenho. Já no desempenho B, a gente vê sempre o mesmo estímulo, tá? Um estímulo contínuo, que é caracterizado pelo tipo de carga de excitação, onde não há uma melhora de desempenho, nem uma redução. E o desempenho C, demonstrado aqui, neste quadro, é quando o estímulo é excessivo. Aí, consequentemente, ele vai reduzindo o desempenho do indivíduo e é caracterizado pelo tipo de carga de exaustão. Bom, tratando-se aqui da adaptação e, mais precisamente, do princípio da especificidade, tá? Pode falar que o esporte, quanto mais complexo e difícil, tá? Maior é o tempo para o indivíduo se adaptar. Tá? Isso é caracterizado pelo princípio da especificidade da modalidade esportiva. Bom, tratando-se de adaptação também, a gente pode falar sobre o ciclo da supercompensação. O ciclo da supercompensação ele é caracterizado por quatro fases, tá? Onde a primeira fase é a fase da fadiga. O que acontece nessa fase? Tá? Os níveis energéticos eles decaem devido ao estímulo do treinamento. Para que na segunda fase, desde que tenha a recuperação adequada, tá? Aconteça a recuperação, onde os níveis energéticos, metabólicos, retornam aos níveis iniciais. Para que na terceira fase, a fase da supercompensação, haja uma recuperação acima dos níveis basais,
tá? E é nessa fase, nessa terceira fase da supercompensação, aonde deveria ser dado um novo estímulo para que houvesse a melhoria do desempenho do atleta. Se isso não acontecer, a gente vem para a quarta fase, que seria a fase da involução, onde o atleta retorna aos níveis iniciais. Bom, falando um pouquinho sobre o caráter ondulatório das cargas, tá? A gente pode citar sobre o micro, o meso e o macrociclo, sendo que o microciclo, duração de aproximadamente uma semana, o mesociclo de 1 mês e o macrociclo de 6 meses a 1 ano. Tá? A gente pode citar como exemplo aqui o próprio futebol, tá? Em que o planejamento geralmente é para uma temporada, tá? Um macrociclo de 1 ano, só que dentro desse macrociclo há outros planejamentos do meso e do microciclo. Posso citar como exemplo, uma vez eu assisti uma palestra do professor Hélio Carraveta, que é um coordenador da preparação física do Inter, em que ele citou que os microciclos deles, eles constantemente são reavaliados, porque em semanas em onde há 2 jogos por mês, a carga de trabalho deles é só regenerativa de manutenção, eles não têm tempo para fazer um treinamento mais específico, então eles só recuperam os atletas e vão jogar. Isso era sobre adaptação. Agora vamos falar um pouquinho sobre o princípio da continuidade, tá? O que seria continuidade? Continuidade é um conceito que a gente buscou, tá? É um princípio que indica que a atividade física deve ser realizada continuamente, ou seja, sem interrupções, em virtude de que essa interrupção pode levar o organismo à situação inicial, tá? Ou até mesmo, como vai ficar comprovado, através de estudos que a gente conseguiu coletar, que pode até piorar do estágio inicial. Bom, quais são os principais fatores que podem alterar a continuidade nos treinamentos, tá? Um dos principais fatores são as lesões, né? Quando o treino ele não é bem planejado, ele pode gerar as lesões dos atletas. Esse é um dos principais fatores que fazem parar, mas como o professor mesmo já diz, mesmo o atleta, o indivíduo ali lesionado, o ideal é que haja continuidade do treinamento, ou seja, se ele lesionou um membro inferior, ele pode ir lá treinar o membro superior, seria importante essa continuidade. Então, um outro fator que pode levar ao indivíduo não ter a continuidade no treinamento é a desmotivação, tá? Falta de planejamento também, alguns problemas sociais e financeiros também podem acometer os atletas, os alunos a interromperem a continuidade no treinamento, assim como aqui, bem característico do nosso estado, o clima. O nosso clima também faz com que as pessoas interrompam a continuidade do treinamento. A gente percebe que as academias no verão aí ficam bastante ocupadas e no inverno elas esvaziam. Assim como os compromissos profissionais. Eu destaquei esse ponto aqui porque uma vez eu estava escutando uma entrevista do Muricy Ramalho, foi um treinador de diversos clubes brasileiros aqui de futebol. Ele falou que no período que ele estava no Santos, o Neymar era jogador nessa época e ele falou que ele não conseguia fazer com que o Neymar treinasse porque o Neymar tinha diversos patrocinadores e tinha diversas ações de marketing. Então, isso prejudicava muito os treinamentos dele com o restante do grupo. Bom, isso aqui é um estudo que a gente coletou lá da Universidade Federal do Maranhão, onde eles avaliaram o efeito de 8 semanas de treinamento sobre parâmetros cardiovasculares em mulheres idosas, tá? O que eles fizeram nesse estudo? Eles coletaram ali diversos indivíduos para fazer essa pesquisa, tá? E os exercícios que eles passaram é de treinamento resistido, exercício de musculação, membros superiores e inferiores. Então, a gente consegue ver aqui, e daí, então, eles fizeram a coleta de dados antes de iniciar o exercício, logo quando foi coletado essas pessoas para participarem do estudo, após as 8 semanas de treinamento e após 8 semanas de destreinamento. Então, a gente consegue ver aqui resultados, tá? E ver a importância da continuidade do treinamento. A gente pode pegar aqui, por exemplo, um percentual de gordura, tá? Que a nível basal, a média das pessoas era 39,77,
pós-treinamento ela reduziu para 38,26 e após as 8 semanas de treinamento ela voltou a 41,34, ou seja, maior do que a nível basal. Tá? Assim como a gente pode ver aqui também o percentual de massa magra, tá? Que ele aumentou ao final do treinamento, tá? E ao final das 8 semanas de treinamento, ele voltou a níveis piores do que a nível basal. Bom, esse é um outro estudo que foi feito com idosos também, com síndrome metabólica, tá? E tentou identificar o efeito do destreinamento nesses indivíduos, tá? Então, para esse estudo foram feitas avaliações de flexibilidade no banco de Wells. Tá? Então, a gente percebe aqui que no início, quando foram coletados os primeiros dados, tá? A média desses idosos era de 21 centímetros na flexibilidade no banco de Wells. Após o treinamento, ela subiu para 23,40 e após o destreinamento, ela reduziu para níveis piores do que anteriormente ao treinamento. Então, se percebe aí a importância do treinamento contínuo. Bom, essas são as nossas referências. Era isso, agradeço, pessoal. Muito bem. Parabéns aí para a dupla. Deixa eu ver aqui o tempo que foi. 20 minutos e 20. O primeiro grupo que eu vou descontar. 20 segundos. Mas, cara, eu tava com saudades disso, de descontar tempo. É sacanagem, pessoal. Anotar. Para com isso. Tirar essa maldade do coração, né? É que nem do quartel, né? Nos ferram quando a gente é aluno, depois a gente quer se cobrar nos alunos. É um ciclo que a gente tem que acabar, né? Vocês não acham? Eu não peguei seu POR, eu peguei lá peão mesmo, e o cara se ferrava mesmo, os caras. Sim, aí não tinha nem o horizonte para ver que depois tu ia ferrar os outros. Isso um dia eu vou falar sobre isso também, sobre liderança e coisa, como tinha gente que levava a sério isso, e, meu Deus, era horrível. Mas olha só, gente, parabéns para o grupo, tá? Alexandre, eu vi que tu tens um jeito bem peculiar de apresentar, né? A formalidade não foi o forte. Já começou dizendo e aí, né? Uma coisa assim, tu disse e aí, assim, tu largou, e depois no meio tu disse, também não dá para estudar tudo isso aqui, né? Tipo, né? Tenho mais que fazer da vida, brincando. Não, tô brincando. Eu disse, professor. Ali, ó, já quer, não foi isso que eu queria dizer, né? Eu sei, eu tô brincando. Exatamente. Mas assim, ó, de modo geral, eu vou te dizer assim que eu gostei muito quando tu parou de ler e tu disse assim, agora eu vou falar o que é adaptação, tipo, vamos ver o que eu vou falar, o que eu penso, assim, que eu refleti. Essa parte é muito legal. Eu ia inclusive fazer isso contigo. Quando eu vi que tu começou a ler bastante, eu disse, eu vou pedir para ele. Mas aí tu mesmo fez assim no meio da apresentação e isso ajudou bastante, assim, né? Que isso é importante, tá? Para os outros que eu estou falando também. Assim, esse treino que a gente está fazendo aqui, gente, eu vou dizer para vocês que não é nada aqui, né? Aqui a gente perde um ponto, algo, mas o importante é que a gente lembre que isso serve para a vida, né? Em algum momento a gente vai ter que falar coisas, nós vamos ter que nos comunicar, e é sempre bom a gente treinar coisas, né? Treinar modos, assim, inclusive na limpeza da fala, assim, que eu incomodo um pouco isso, mas não adianta, assim, eu digo porque eu sempre fui muito informal, inclusive, embora eu tenha servido, que eu já me entreguei aqui com o Alexandre, eu sempre fui muito informal e por isso sofri muito no quartel até. Mas ao longo do tempo eu entendi também que não tem jeito, assim, quando a gente ouve na TV lá um pesquisador que fala alguma coisa e ele fala de modo limpo, que ele fala com confiança e tem na cabeça o que ele vai falar, claro que nos inspira um pouco mais de confiança, né? Então é bom treinar por causa disso, né? De qualquer jeito, aqui, eu vi que vocês organizaram o conteúdo, só que em alguns momentos, Alexandre, tu leu um pouco, tá? Mas foi bem suavizado porque tu parou para falar. Eu adorei isso, assim, até a relação que tu fez com o mundo real. Eu quero te parabenizar, porque é isso mesmo, tá? A adaptação é exatamente esse aspecto. São condições que surgem, né, que nós temos que nos adaptar. Isso está dentro de uma lei maior de adaptação. Claro que no treino a gente tenta inverter isso. Seria assim, agora seguindo o exemplo do Alexandre, que foi muito legal, dizendo assim, olha, está vindo uma pandemia aí, eu tenho que me preparar, né? Que a gente está vendo o que acontece quando a gente não se prepara. O melhor exemplo mais claro impossível, né? Tristemente, a gente está vendo
está vendo essa questão. Mas é exatamente isso. E não tem jeito, se a gente não se preparar bem, a gente sofre mais, né? E de algum jeito a gente se adapta, que pode ser, no nosso caso aqui, morrendo muita gente mesmo, com um monte de gente adoentada, né? Com toda essa repercussão que a gente está vendo, ou não, ou a gente se prepara melhor, como fizeram outros países, assim, no caso. Isso é exatamente adaptação. E o treinamento vai trabalhar com essa segunda opção, que é antever isso. Então, eu sou um sedentário, eu tenho que melhorar meus níveis de força. Por quê? Porque eu quero antever, eu quero prever a situação que eu vou ter que levantar uma caixa no dia a dia e essa caixa vai me fazer mal na coluna ou eu não vou conseguir carregar a caixa. O treinamento de força vai fazer com que quando surjam essas situações, eu consiga levantar a caixa, eu consiga ter uma condição de levantar sem diminuindo o risco da dor nas costas, por exemplo, a trincada, né, que a gente chama academicamente. Então, isso é adaptação, né? É se preparar para uma condição adversa, uma condição diferente que nos é colocado e que a gente sabe que melhora condições de vida a partir daí, que foi bem explicado. Eu vou fazer assim, 2 perguntas por grupo. Uma é fácil, a outra é difícil. Eu vou tentar fazer sempre isso, né? Tem que ter as difíceis, senão não tem graça, né, gente? Então, aqui na aula a gente não tem vergonha de dizer não sei, tá? Eu sou campeão de dizer isso, não tem problema. O importante é a gente tentar avançar nesse sistema de buscar o limite do conhecimento que a gente tem. Vocês mostraram ali uma situação em que aparecia três possibilidades de adaptação, né? Eu dei nos semestres passados e foi dado também ao longo das tarefas 1 e 2, nas enquetes e depois nos materiais que vocês produziram mesmo, e eu vi que vocês publicaram, inclusive, isso, por isso que eu vou perguntar. Eu coloquei também essa divisão, tá? Eu fiz essa divisão que vocês deram, só que eu achei legal que vocês não botaram os termos que eu usei, tá? Eu vi que vocês pegaram provavelmente de outro lugar, não sei, ou talvez até seja do mesmo lugar, mas não usaram esses termos. Eu queria que vocês me dissessem, essa é a pergunta fácil. Quais eram esses termos, assim? Tinha as 3 tipos de adaptação e cada uma delas eu chamo de alguma coisa lá na apostila da aula. Não deveria dar dica, senão tá lá os caras abrindo a apostila. Mas vocês lembram quais são os 3 termos desses 3 tipos de adaptação, que, se não me engano, foi o Neilson mostrou? Bah. Não? Se não lembram, tudo bem. É coisa fácil. É só... Sim ou não, né? Ou até chuta. Pode chutar também. Pode dizer, para ver se... Tá. E a ajuda dos universitários. Vocês têm um direito, né? Querem pedir ajuda? Querem. Tudo bem. Com certeza. Alguém quer abrir o microfone e me dizer quais são os 3 termos, quais são os 3 tipos de adaptação que a gente tem? Ou 3 tipos, na verdade, não é bem de adaptação, eu vou chamar de estímulo ou de estresse que tem relação com essas possíveis adaptações ou não adaptações, né? Porque também aparecia ali. Alguém lembra disso? Não. Não, ninguém lembra. Deixa eu ver no chat se alguém respondeu. Espera aí, gente, façam fila para responder. É muita gente ao mesmo tempo. Calma. Mas, professor, mostra aí o slide aí. Ô, Nilson, mostra o slide aí para me dar uma olhada. Quer abrir, Nilson? Abre lá o slide que tu mostra as 3 adaptações. Tu mostra as curvas de adaptação possíveis desses 3 estímulos, né? E, se não me engano, vocês não usaram o termo. Daqui a pouco está ali o termo e nem vocês lembravam também, e eu também. Um deles é o principal, assim, quando as cargas são ótimas, eu tenho ali um estímulo de adaptação, que a gente chama. E, inclusive, eu costumo também fazer um combinado com os alunos de chamar desse estímulo de sobrecarga. Então, a gente já diz que é uma carga acima da normal, é sobrecarga, onde eu sei que eu vou ter adaptações ótimas, eu vou ter possibilidades. Então, eu vou ter o desequilíbrio, eu vou ter a supercompensação e vou ter uma carga ótima. Ou seja, é o que a gente treina quando a gente quer melhorar força, velocidade. A gente trabalha nessas zonas para ter esse tipo de adaptação. Agora, tem outros 2 tipos de estímulo, que não é de adaptação, que também acontece, que vocês explicaram bem. Tu lembra, Neilson, qual eram os tipos, então? Me relembra só isso, sem olhar para os slides, só respondendo aqui no... Ou Alexandre também. Tá aí a carga. Seria de excitação e exaustão, né? Isso, é isso aí. Tá? Aqui não tá... mas não estava aqui, né? Eu acho. Mas é exatamente isso, tá? Quando eu tenho uma carga baixa,
tá? Eu tenho um estímulo de excitação, tá? Ele está abaixo dos níveis de adaptação, né? Quando eu tenho uma carga mais alta do que aquela que me gera adaptação, é uma carga excessiva, né? Eu vou ter ali uma carga de um estímulo de exaustão, né? Então não está otimizado e pode até me levar a um overtraining. Agora, o que eu quero só dizer para vocês, quando eu dou esse conteúdo, eu faço um parênteses, assim, porque a gente aprende muitas vezes na fisiologia ou em materiais muito simplificados de treinamento que esses dois últimos tipos de carga são errados, mas na verdade não. Na verdade, esses dois tipos de estímulos, eles, por exemplo, cargas de excitação, obrigatoriamente a gente tem que fazer ao longo do ano. O treinador tem que também organizar estímulos de excitação. Claro que não vai ser todo ano, senão não tem adaptação. Mas quando ele precisa diminuir cargas, quando ele precisa passar por microciclos regenerativos, que a gente chama, ou períodos de transição, que é de uma temporada para outra, por exemplo, ele tem que ter estímulos baixos mesmo, de excitação. E é importante que sejam dados estímulos, não é que para. Tem que ser, ou seja, o estímulo de excitação é obrigatório, só tem que saber quando dá, né? Ele tem que estar bem organizado ao longo do tempo. Então isso quebra com a ideia de que só existe um tipo de carga, porque isso nos remete também ao princípio do marombeiro ou do corredor Forrest Gump, que acha que é só correr, 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 correr ad infinito. Não é assim. Não é? Treinamento nos ensina isso. Eu tenho que ondular cargas e não só como está mostrando aqui na figura, porque aqui na figura, vejam que é um aumento ad infinito, né? Mas claro que não vai ser assim. Eu vou ter semanas que eu vou ter que diminuir um pouco. Eu vou ter que ter um período um pouco maior ao longo do ano, que é o período de transição, que eu vou ter que reduzir as cargas. E aí eu vou ter que colocar cargas de excitação. Eu vou ter que ter até um processo até de destreino, inclusive. Tá? E, por outro lado, a carga de exaustão aí é um pouco mais discutível. Em qualquer atleta ou qualquer aluno que queira ter adaptações um pouco mais de alto nível, que fujam até da zona de saúde, a carga de exaustão é obrigatória. Tá? A gente já falou disso nas aulas anteriores. Quando eu tenho situações de overheating, né, é o sobrealcance, o overheating, só que ele é funcional, né? O que significa isso? É 1 ou 2 semanas de cargas relativamente altas, onde eu me sinto cansado, meu desempenho não é muito bom, mas isso não está errado. Se eu fizer bem regulado, isso vai me trazer uma adaptação posterior acumulada, né? Nesse caso, eu dei cargas de exaustão e não está errado. E quem for ver a realidade do treino vai lembrar que caras de mais alto nível sempre tem algum período do ano que eles estão um pouco mais cansados. Estou me sentindo duro, o nadador, quando tem muito treino de força, ele se sente pesado na água, ele sente que o desempenho cai, mas tudo bem, porque ele está tendo adaptações de base que vai, se bem regulados, isso aí depois vai ter uma adaptação boa, né? Claro, se não for bem regulado, isso pode me levar a um overtraining. Aí passa para um overheating não funcional. Aí é erro mesmo, né? Aí não se tem dúvida. Mas antes disso dá. Ou seja, dá para ter essas situações. Quando eu tenho um microciclo de choque, eu tenho essa condição de exaustão. Eu tenho cargas que não são aquelas que estão no livro como a zona ótima de adaptação, mas geralmente é o que eu preciso quando eu preciso ter adaptações maiores do que as normais. Isso é em caras já treinados, isso é muito comum. Eu tenho um cara que já treina força, e mesmo assim ele quer aumentar o nível. E aí eu falei que é sempre, às vezes, uma questão ética. Será que ele precisa aumentar? Ele já tem os níveis que seria para a saúde. Mas o cara quer, ele quer por alguma razão e tal. Bom, se ele quer e tu quer usar o treinamento para isso, então tu vai começar a usar essas estratégias, né, de overheating, microciclos de choque e cargas de exaustão. De novo, bem reguladas, ou seja, não é um erro a priori sempre, tá? Os outros dois tipos de carga. Só que eu tenho que saber como e quando colocar elas. Então, isso amplia e torna mais essas cargas mais ligadas à realidade do treino. Tá? O pessoal ensina, muitas vezes, só esse slide, né? Olha, isso aqui é o certo, o outro é errado, é errado. Não é bem assim. E nem foi isso que o Neilson falou, tá tudo ok, tá? Só estou dando que a gente tem que começar a trabalhar dessa forma, tá? E o nosso desafio na periodização mais à frente vai ser tentar saber como organizar, quais são as estratégias que eu faço para dar essas cargas de adaptação, excitação e exaustão. Tá? Ô, Tartan, Diga. mas até, tipo, no próprio o microciclo de treino, por grupo muscular, tu também tem essas diferenças, tipo, tu tá dando ênfase num grupo muscular, só que
Aí tu vai para uma carga de adaptação ou exaustão nesse grupo, só que outros grupamentos musculares que são de auxiliares e tal, eles também sofrem uma certa excitação. Isso seria certo falar? No Exatamente. tipo, na mesma, vamos Sim. ver, no mesmo dia de treino, tu teria É, uma exaustão num grupo muscular grande, só que daí tipo uma certa excitação dos grupos musculares menores ou auxiliares. isso, auxiliares. Nos motores primários é uma carga de adaptação, exaustão, Isso, e tipo um em exemplo, outros fazendo um secundários não. supino, Sim. teria uma exaustão de peitoral, ombro e tal, mas uma certa excitação de tríceps, abdômen, que seria uma adaptação também, né? Exatamente, exatamente, é isso aí. Beleza. Aí, claro, exatamente, e tem adaptação para função, né? Então, até tem adaptação, a gente sabe, para tarefas posturais em alguns músculos, né? Mas a gente vai ver que isso é mais complexo. No mundo real, de novo, aí quando a gente pensa em treinamento de força, a gente tem que pensar de modo complexo, em padrões de movimento, não só músculos, né? Porque a gente vai ver que Sim, os sim. músculos têm adaptações desse tipo que tu falou mesmo, e inclusive com possibilidades de tarefas diferentes, adaptações mais posturais, adaptações mais propulsoras, né? Isso vai Sim. depender do padrão de movimento. É por isso que a tarefa do treino de força é um pouco mais complicada, porque diferente do treinamento aeróbico, que a gente pensa como um todo, né? No treinamento de força a gente vai pensar nos grupos musculares, né? E nessas Isso. funções de movimento geral. E é bem isso que tu falou, vai ter esse cruzamento. E uma regra geral, assim, depois lá em força a gente vai falar um pouco, e certamente vocês vão ver muito melhor qualidade com o professor Cadore e Ronei, né? Mas, assim, a gente vai ter, inclusive, em níveis avançados de treino de força, e nós vamos ter que fazer até escolhas, possibilidades de adaptação importante para alguns grupos musculares, deixando outros músculos que vão ser primários também, às vezes nas sequências, mas com cargas não de adaptação, porque eu quero estimular mais, né, a Sim. biogênese, Mas só de estimular excitação eles. para manutenção, no caso. Isso, vou dar uma carga de manutenção em alguns grupos musculares e outros de adaptação, Sim. para potencializar a adaptação Para naqueles grupos posteriormente musculares. fazer essa adaptação. Isso, e depois troco, inverto isso e jogo com Sim. isso, né? Isso em treinos mais avançados é importante, mas veja que é complicado, porque é pensar vários grupos musculares com curvas de adaptação, manutenção, né? Sim, Então sim. mas é a nossa tarefa. No início é mais fácil ter as adaptações, porque a janela é maior, mas depois vai ter Sim. espaço para isso também, pensar desse modo, e aí vai ser importante ver que não é errado treinar fora da adaptação. É bom, só que eu tenho que ser bem regulado, né? Eu tenho que oscilar essas cargas ao longo do tempo também. A outra Sim. informação que eu queria Beleza. passar para vocês, que a gente ainda está falando de princípios, coisas gerais, tá? De vez em quando eu vou me aprofundar, mas aproveitando esse assunto, o que eu queria só usar, porque essa figura do Neilson é muito boa, tá? Vejam que eu falei ali, ó, na carga de adaptação, que é o painel superior, a gente tem a curva de livro de uma adaptação, que a gente sabe que não é bem assim, mas, de certa forma, ao longo do tempo, vai acontecer adaptações desse tipo. Ok. Agora, eu tenho que pensar também que, vejam que cada curva dessas, vamos imaginar que seria uma sessão, tá? Ou seja, essa sequência de curvas aqui, talvez desse 1 ou 2 semanas. Vamos simplificar, vamos dizer que a frequência era alta, só para facilitar o exemplo, e vamos dizer que nesse painel, ó, da primeira onda até a quarta, quinta onda, é uma semana. Tá? Isso é um bloco, isso é um microciclo. Vejam que os microciclos vão ter que ter oscilações. Eu vou ter um fim de semana onde eu vou ter um tempo maior do que dos outros. Não está claro aqui. Aqui não está bem, porque é um gráfico que mostra só um curto tempo. Mas na realidade do treino, eu vou ter que ampliar isso e pensar nisso, em cargas que são ao longo das semanas também, né? E vão ter que ter oscilações, isso não pode sempre subir. Vejam que a curva toda está tendendo para cima sempre. Não, vai ter semanas que eu vou ter que manter cargas e, inclusive, diminuir, para permitir novos aumentos mais para frente. Aí eu vou ter oscilações em macrociclos, né? Num espectro maior. Então, isso é importante a gente pensar também. Né? O que eu faria aqui? Eu faria uma linha grossa, não dá, acho que não estão vendo meu mouse, né? Então, acho que não, né? Acho que agora é do... Tá, mas teria uma linha grossa que passaria ao longo das semanas, e aí fugiria da tela aqui, e a gente teria que oscilar essas cargas também, não poderia sempre essa linha tendencial aqui sempre aumentando, teria que diminuir também ao longo de 2, 3 semanas, teria que manter ou diminuir também. Aí seriam os mesociclos, né, de oscilação. Tá?
Depois a gente vai ver isso, talvez eu use mais recursos para a gente visualizar, mas é importante lembrar que também tem oscilações, não pode ser A de infinito para cima, né? Tem que reduzir, e nós, como no treinamento, temos que perceber isso, e não pode ser a dor nem a lesão para fazer isso, como fazem os marombeiros brincando, assim, né? Os caras só param quando dói, né? E aí tá errado, eles não estão treinando corretamente, né? Pessoal, agora vem a pergunta difícil, né? Olha só, vocês mostraram um gráfico muito legal ali de tipos de fibra, né, com estímulos ali, claramente mostravam as possibilidades. Isso me lembrou da disciplina de cinesiologia, que hoje eu não sei se dão ainda esse conteúdo, mas é uma ideia muito antiga da fisiologia muscular e da área de controle do movimento, que às vezes passa despercebida, mas essa figura nos ajuda a visualizar muito bem isso que eu quero mostrar para vocês. O que acontece, gente? A figura mostra... É sempre importante, quando forem mostrar a figura, sempre falar dos eixos, tá? Eu acho até que a explicação de vocês ficou clara, mas eu sempre dou essa dica para quem está assistindo ter tempo de entender o gráfico, porque a gente sabe... Eu, por exemplo, estou muito acostumado a ver gráfico, então é mais fácil para mim. Mas tem gente que não, que se perde em 2 dimensões, às vezes não... Então, eu sempre dizer assim, por exemplo, nesse caso aqui, o que a gente vê? Aqui a gente vê o recrutamento de unidades motoras em função da intensidade do exercício. Exatamente. Então, o eixo vertical, né, o recrutamento, né, geralmente é a variável que a gente quer falar, em função de alguma coisa. Como ela se comporta como uma função, nesse caso, da intensidade. Então, é sempre importante falar isso assim no início da apresentação, é uma dica, tá? Mas o que eu queria dizer para vocês, aí vem a pergunta, é o seguinte: ok, expliquei o gráfico. Esse gráfico aqui, em outras palavras, explica um princípio importante da fisiologia muscular, muito antigo, que nos remete até, assim, esse cara que dá o nome a esse princípio, inclusive ele cita Sherrington, que é um dos caras mais famosos lá, que descobriu a função de unidades motoras e tal, e nos deu as bases da fisiologia muscular nos aspectos neuromusculares, que pouca gente até lembra disso. Mas vocês lembram que princípio é esse? Que está exposto, de certa forma, nessa figura que vocês estão mostrando aqui? Eu vou... pode abrir o microfone quem quiser responder, tá? Agora a ajuda dos universitários vai automático, não vou sacanear só os apresentadores. Essa pergunta é tão fácil que eu vou dar até uma dica, né? É engraçado dizer que está fácil, só para aumentar. Dizer, pá, que vergonha, eu não sei, né? Não, é brincadeira. Mas assim, ó, esse princípio, ele trata... o princípio explica como se dá o recrutamento de unidades motoras. E a figura mostra, né? Claramente mostra, né, que existe uma seleção de unidades motoras, o meu sistema nervoso faz essa seleção em função da tarefa, né? Quando eu tenho que desenvolver força baixa, né, que é a intensidade baixa de exercício, eu vou chamar unidades motoras que têm tipos de fibras específicas, oxidativas, né? Está bem claro aqui, né? O Alexandre mostrou bem isso. Essa era a mensagem que todo mundo entendeu até. Mas isso ao longo do aumento dessa produção de força, quando eu aumento a intensidade do exercício, eu chamo outras unidades motoras, que não é por acaso que elas estão maiores. E é disso que trata o princípio. Oi? Recrutamento? Isso, é o princípio que trata do recrutamento de unidades motoras e, consequentemente, de fibras. Inicialmente, esse princípio era dado só por fibras, depois se entendeu que era um pouco mais complexo, era um princípio de recrutamentos de unidades motoras, né? Claro, mas funcionalmente tem mais sentido. Mas vocês lembram do nome? Eu acho que isso talvez nem seja mais dado. Sou do velho. tamanho? Tem alguma coisa a ver com o princípio do tamanho, exatamente. Já responderam. Já o cara que estudava? Princípio de tamanho Hellman, alguma coisa assim, não lembro. Adorei, ganhei o dia. Uma coisa assim. É o alemão, né? Era o Hahnemann. É um nome estranho lá com H, esse aí. Isso aí, o Hahnemann. Eu ia dizer o Hellman, mas não, é Hahnemann. Depois o aluno só lembra da piada, tem que cuidar com isso. Mas é princípio do tamanho de Hahnemann, é isso aí. Que Zajac vai revisitar depois e vai mostrar que na verdade, se trata de unidades motoras, né? Que é o que a figura mostra aqui, né? No eixo Y ali, está claro. Né? Mas é exatamente isso, que é a coisa básica que o Alexandre explicou.
né, que o sistema nervoso, ele tendencialmente, vejam que não é 100%, mas ele tem ali uma maior probabilidade de recrutar unidades motoras menores em tarefas de produção de força menor, e com o aumento da produção da intensidade do exercício, ou da produção de força, eu recruto unidades motoras maiores, que são aquelas mais glicolíticas, né? São aquelas mais anaeróbicas, né? Ligadas à fosfocreatina, etc. Tá? E é por aí mesmo. Muito bem. Fiz as perguntas, né? Então eu vou parar essa etapa aqui para a gente depois gravar o videozinho, colocar no YouTube.